Vocês já ouviram falar sobre transtorno opositor desafiador? O transtorno opositor desafiador é um diagnóstico que muitas vezes ele passa despercebido ao longo da infância ou ele é só confundido com um mau comportamento. Na verdade, o transtorno opositor desafiador é um diagnóstico da infância e adolescência. Ele acomete crianças, ele tem que ter o início na faixa etária da infância, mas pode acometer adolescentes e até mesmo pode continuar aí na idade adulta. Quais são os principais critérios diagnósticos para a gente conhecer melhor esse transtorno? Então, a primeira questão seria uma criança com muita oposição e desafio. O que é isso? É aquela criança que ela argumenta tudo, que ela questiona tudo, que ela não aceita as regras que são impostas. Então ela desafia as autoridades, como professores, pais, pessoas mais velhas, e desafia ativamente, como se fosse de igual para igual. Ela não consegue respeitar essa hierarquia que deve acontecer em determinados ambientes. O segundo ponto é culpar os outros por aquilo que ela fez. Então é aquela criança aqui briga com o coleguinha, que provoca, que põe o pé para o outro tropeçar, mas ela sempre fala que o outro começou, que o outro fez, né? Então é uma criança que nunca assume a responsabilidade dos erros e isso acaba gerando vários problemas, tanto no âmbito familiar ou escolar, ou no local ali onde essa situação esteja presente. O terceiro ponto é uma criança que tem o humor mais raivoso ou irritável. O que isso quer dizer? É uma criança que facilmente perde e se desregula emocionalmente. Então é uma criança que reage com muita raiva, com agressividade diante de determinadas situações. É uma criança que perde a calma com facilidade, que fica muito ressentida quando algo de ruim acontece ou quando alguém fala alguma coisa e sempre reage com uma proporção ali muito maior do que uma outra criança na mesma faixa etária. E o último ponto do transtorno opositor, que nem todas as crianças apresentam, é a índole vingativa. Então, às vezes, a criança ela se torna vingativa diante de determinada situação. Se alguém fez algo comigo, eu vou fazer com outra pessoa. O transtorno opositor, ele nem sempre ele vai se manifestar em um só ambiente ou em todos os ambientes que essa criança está inserida. Então, ele pode acontecer, só a criança pode ter, né, esse comportamento. Então, só dentro da casa, ou só na escola, ou em todos os ambientes. Na casa da avó, do tio, do pai, o dia que sai, o dia que tá com a família, o dia que tá na escola, no futebol. Isso é um preditor de gravidade, na verdade. Quando a criança tá inserida e possui esse comportamento em vários ambientes, isso quer dizer que o quadro é um pouco mais grave do que se for manifestado em um só lugar. E agora, né? Por que meu filho ou minha filha tem o transtorno opositor? O que são as principais causas? A gente fala da herdabilidade. É um transtorno que tem, sim, um caráter genético. Muitas vezes um pai ou a mãe ou alguém da família tem características tanto do transtorno opositor ou outros transtornos mentais ou características até antissociais, né? Ou de transtorno de conduta, que são transtornos mais graves do que o transtorno opositor. Outro ponto é realmente o ambiente. O que a gente fala dessa criança? A criança com transtorno opositor, ela já nasce, muitas vezes, com características dela de perceber o ambiente como se fosse muito mais ameaçador do que ele realmente é. Então, por exemplo, se eu tô aqui sentada e tem um monte de gente em volta de mim, isso não é um ambiente ameaçador, não tem ninguém fazendo nenhum mal contra mim. A criança com transtorno opositor é como se ela já pensasse ou reagisse como se alguém estivesse provocando ou fazendo algo para ela. Isso já é uma característica até mesmo inata. E o que acontece com as pessoas que convivem com essa criança, que é muito mais hiperexcitável do que outras crianças, é que essa criança ela passa a ser muito mais punida do que outras crianças, porque imagine, se ela tá nesse ambiente, se ela pensa que esse ambiente é um ambiente ameaçador, a tendência dela a reagir para o ambiente é com agressividade, é brigando, é provocando, porque ela já se sente ameaçada sem ser no ambiente que é neutro, então dentro de uma sala de aula, no ambiente familiar. Só que quando ela já reage com comportamentos mais provocativos e agressivos, a tendência desse ambiente é reforçar ainda mais essas características que essa criança já tem. Então, por exemplo, como os professores ou os pais muitas vezes agem com uma criança que é mais reativa? Eles punem, eles batem, eles colocam de castigo. E isso é muito natural e vira um ciclo, porque quanto mais a gente reage dessa maneira com essa criança passa ainda mais a reagir com agressividade ao meio, porque ela passa a perceber ainda mais esse ambiente como ameaçador. Então, como faz parte do tratamento, talvez a gente inverter um pouco essa proporção, fazendo o quê? Acolhendo essa criança, trazendo essa criança muito mais para o âmbito do positivo,
mostrando para ela que, na verdade, o ambiente não é ameaçador, que é um ambiente acolhedor e que ela precisa sim seguir as regras. Não tô falando que não tem que seguir as regras ou ter, por exemplo, algum tipo de punição diante de algum comportamento, mas que muitas vezes só a punição para esse tipo de criança que já é muito reativa não funciona. Um outro ponto é como saber se é TOD, né, se é o transtorno opositor ou se é só uma birra ou alguma coisa assim. Quando a gente pensa em qualquer transtorno psiquiátrico, principalmente no TOD, tem que ter um período de duração. Então não é uma criança que está há um mês ou há uma semana porque mudou de escola teimando com os pais ou brigando com o professor. A gente precisa de um período de duração de mais de 6 meses para ter o diagnóstico. Tem que sempre avaliar se não tem nada naquele ambiente que está fazendo essa criança reagir dessa maneira. Eu vou dar um exemplo de algumas situações. Às vezes a criança está sofrendo um bullying, está tendo uma situação na escola que algum professor está realmente perseguindo essa criança, ou está fazendo alguma coisa de ruim para ela, ou um ambiente familiar extremamente disfuncional, com muitas brigas, o pai que briga com a mãe, que bate e tal. E aí, essa criança, às vezes, ela está só inserida num ambiente que é muito hostil. Então, pode ser só um comportamento reativo. Então, o período de duração ele tem que ser mais de 6 meses. A criança precisa realmente ter um prejuízo no quê, né? Na parte social, nos relacionamentos, ou gerar muitos problemas para esses pais, porque não é fácil ter um filho com transtorno opositor, é que eu falo muito para os pais aqui do consultório. Não é fácil, eu entendo que muitas vezes essa criança vai te tirar do sério, vai fazer você perder a cabeça, perder o controle, mas você não pode. Porque, na verdade, a criança possui uma desregulação de humor, a criança tem uma dificuldade em lidar com as emoções, mas nós, como pais, a gente tem que respirar, contar até 10 se possível, sair de cena se tiver muito, realmente, com um descontrole muito grande da sua emoção, e aí sim você vai trabalhar o manejo dessa criança. Se você tentar de maneira impulsiva e muito reativa, a tendência é realmente ter uma regressão dos pais agirem também com a mesma imaturidade que essa criança está agindo emocionalmente. Então, um dos pilares do tratamento também é trabalhar muito com os pais em como eles vão agir com essa criança. Agora vamos pensar um pouco no tratamento. Eu já falei algumas coisinhas anteriores em como a gente vai fazer o tratamento dessa criança. A primeira linha de tratamento é o quê? Orientação de pais. É o manejo dessa criança, tá? Então não tem um remédio que vai tratar o manejo da criança ali por vocês. Então o primeiro ponto é, vocês precisam se enxergar como pais, conseguir enxergar essa criança, moldar o comportamento para sim pensar no melhor desenvolvimento dessa criança. Muitas vezes isso é feito com a ajuda realmente de um psicoterapeuta ou de um profissional que vá trabalhar essa orientação de pais. Mas também, já que para quem não tem condições, às vezes, ou disponibilidade de fazer uma terapia, é passar a repensar o funcionamento parental que vocês estão tendo com essa criança. Então pensem no que eu falei. Se você agride, se você trabalha com muita hostilidade, se você começa a tentar educar, né? Fala assim, eu fui educado assim, vou fazer com meu filho, né? Vou bater, vou ficar só pondo de castigo. Você está reforçando muitas vezes o comportamento que aquela criança já tem. Então tentem trabalhar muito mais com reforço positivo, com elogios, né? Com trazer essa criança para perto e não distanciá-la ainda mais para ela continuar se sentindo cada vez mais preterida, cada vez mais excluída, cada vez mais não parte. Tá? Outra coisa é a escola. A escola precisa compreender o que é uma criança com transtorno opositor, porque se a escola também deixa sem recreio, deixa sem jogar o futebol, ela vai cada vez mais segregando essa criança do resto da turma. O ideal é colocar essa criança que tem o comportamento disruptivo, que tem a dificuldade realmente na regulação das emoções, como auxiliar de sala, a que vai ajudar a professora, vai pegar alguma coisa na secretaria, que vai ajudar o resto da turma e tentar trazê-la muito mais para os comportamentos pró-ativos, né? Pró-sociais, do que ficar trazendo essa criança só para os comportamentos negativos, só em cima da punição. Então, a orientação de pais é a primeira linha de tratamento. Todos os estudos mostram isso. A segunda escolha, né, que normalmente a gente acaba fazendo concomitante, é trabalhar com a criança. Então, a psicoterapia da criança. A criança vai aprender na terapia a regular suas emoções, a melhorar os seus comportamentos, a ter mais habilidade social, a aceitar melhor as regras, mas não adianta trabalhar só em terapia se os pais não participam do processo.
Outro ponto é a gente tentar identificar no ambiente o que são os fatores realmente mais estressores para essa criança. Então, se é um ambiente que o pai e a mãe vivem brigando, ou se são lares separados e cada um fala uma língua, né? Tipo, a mãe super permissiva ou muito punitiva e o pai faz exatamente o contrário, ou um fica jogando contra o outro. Então, tudo que tem no ambiente que pode ser estressor e prejudicial para essa criança precisa ser modificado. A criança ela tem que ser protegida para ela melhorar o comportamento, porque se ela continua inserida num ambiente hostil, num ambiente em que ocorrem brigas, num ambiente negligente, tá? Num ambiente que às vezes não tem a punição física, né? Num ambiente que os pais até não batem, mas eles verbalmente são extremamente violentos com essa criança, a tendência é o comportamento piorar. Tá? Então também comecem a identificar dentro de vocês como pais ou como professores, ou enfim, né? Vamos tentar olhar para o local onde essa criança está inserida, porque às vezes isso pode ser natural dentro da cultura familiar daquele ambiente, mas para aquela criança que tem o transtorno opositor, isso precisa ser modificado e ser melhorado. Aí agora vamos falar de medicação, tá? Eu quero um remédio para o meu filho. Nem sempre o remédio ele é a primeira escolha. Tá? Então, assim, a FDA, que é a instituição ali que escolhe e libera os medicamentos para serem usados para determinados transtornos ou determinada faixa etária, ela acaba não liberando nenhum remédio para uso em transtorno opositor. Então, não existe na literatura um remédio que você fale assim, este é para transtorno opositor. O que a medicação é aprovada para tratamento e que a gente poderia usar? É para irritabilidade. Então a criança ela melhora um pouco a irritabilidade dela diante de determinadas situações, mas ela não melhora o comportamento de se opor às regras, de não aceitar, de pôr a culpa no outro. Isso tudo é a modificação do ambiente e o trabalho com a criança em terapia que vai melhorar. Quais remédios poderiam ser usados? A risperidona é o que tem mais evidência, tá? Então é uma das medicações que a gente pode tentar usar nesses casos. O aripiprazol também é uma outra opção de tratamento e tem outros relatados em literatura. E a última questão é que muitas vezes o transtorno opositor ele não vem sozinho. Como assim, né, Carol? Como que não vem sozinho? É muito comum ter comorbidades. O que isso quer dizer? Quando eu tenho outros transtornos associados ao transtorno opositor. Então, também eu preciso tratar as comorbidades. Então, se eu tenho uma criança que tem TDAH e TOD, eu tenho que tratar o TDAH, porque não vai melhorar o TOD se ela continuar com o TDAH. Se eu tenho uma criança que tem transtorno depressivo ou que ela tenha algum outro transtorno mental associado, eu preciso tratá-lo junto para o TOD poder melhorar. É isso, gente. Então, queria que vocês pensassem um pouquinho em como está sendo esse manejo parental, que esse vídeo sirva para vocês refletirem, entenderem um pouco melhor sobre o que é o TOD e aí sim pensar em como ajudar essas crianças que têm o transtorno. Muitas vezes é um transtorno que gera muita raiva em quem está perto, porque não é fácil. Não é fácil você perceber o teu filho tendo essas reações. Não é fácil você escutar das outras pessoas falando, nossa, você não põe limite, você não sabe o que está fazendo, né? Mas na verdade procure o atendimento com um profissional especializado. Faça o tratamento da maneira como tem que ser feita. Porque depende muito do manejo ambiental, a melhora da criança, depende muito do manejo da própria criança, então da própria psicoterapia dessa criança, e aí a gente consegue melhorar algumas coisas. Não vou falar que é um transtorno que sempre vai melhorar, nem toda criança com TOD vai ter uma melhora se faz o tratamento. Mas a gente tem que fazer o possível para que essa criança não desenvolva e não evolua para quadros mais graves na vida adulta. Então, trabalhar dentro da infância, trabalhar essa criança o mais precocemente possível, é o que vai fazer ela ter aí um desenvolvimento melhor ao longo da vida. É isso, essa é uma série de vídeos que eu tô fazendo para os pacientes do consultório, mas também, se você tá assistindo esse vídeo e não é meu paciente, compartilhe para quem você acha que poderia se beneficiar, que vá ajudar a entender um pouco mais sobre o que é TOD. E muito obrigada!